Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Muito bem, nessa interativa de hoje, trouxemos aqui a doutora Sabrina Freitas, mastologista, que vai falar pra gente a importância do cuidado e a prevenção ao câncer de mama. Muito obrigada por estar aqui conosco, que agora recentemente foste num congresso em Gramado. Fala um pouco então das novidades de atualização para a prevenção ao câncer de mama. Querida, inicialmente, obrigada, Silvana, pelo convite. É uma honra, né? Me sinto muito honrada e fico feliz por estar aqui hoje. Recentemente, sim, participei de um congresso que é a Jornada Gaúcha de Radiologia, que aconteceu no ISHE Serrano, em Gramado. E, na verdade, as perspectivas, né, em relação ao cuidado com a manutenção dos programas de rastreamento e prevenção do câncer de mama permanecem importantes, né, com muitos detalhes, com algumas novidades, mas, sobretudo, manter a rotina da mamografia, a ecografia complementar para as pacientes que precisam, e, sobretudo, ter um cuidado especial com os grupos de maior risco para o desenvolvimento da doença, que daí entram em programas de rastreamento específicos. Fala pra gente, então, qual é a incidência, né? Quantos casos são diagnosticados por ano somente do câncer de mama? Perfeito. Na verdade, o câncer de mama, ele é o câncer mais incidente no sexo feminino, tanto que um dos grandes fatores de risco para se ter a doença é ser do sexo feminino, é ser mulher. E a gente tem taxas, né? Então, a gente tem estimativas de incidência, que são estimativas de número de casos novos para o Brasil, do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, e geralmente essas estimativas elas são feitas por triênios. A última estimativa foi para o triênio 2020-2022, aonde a expectativa de incidência de casos da doença é de 66.280 casos novos para cada ano, ou seja, 2020, 2021, 2022, para cada um desses anos, 66.280 casos novos, ou seja, é uma taxa de incidência bastante elevada. Claro que existe o câncer de mama para os homens também, né? Também, com certeza, Silvana, essa é uma outra preocupação, muito embora bem menos frequente. A gente sabe que do total de casos da doença, né, ela comete os homens em cerca de 1%, né, mas ainda assim é uma atenção que devemos manter, sem dúvida. Muito bem. Uma coisa que eu acho importante a gente esclarecer, a campanha, né, de prevenção ao câncer de mama é em outubro, outubro rosa, é feito muito marketing em cima disso, eventos, festas, as empresas decoram empresas de rosa, os Facebooks ficam todos cor de rosa, é muito bonitinho, mas na prática, o que de fato previne o câncer de mama? Porque uma coisa é o diagnóstico precoce, porque isso é uma grande preocupação que eu acho que as pessoas precisam ter. Diagnóstico é uma coisa, prevenção é outra. Perfeito. Na verdade, o diagnóstico precoce ele é uma forma de prevenção, né? A gente epidemiologicamente chama isso de prevenção secundária, que é quando a gente tenta então fazer um diagnóstico com mais brevidade possível, com a maior antecedência possível, para minimizar dano, né, facilitando o tratamento e também proporcionando mais chances de cura para a paciente. No entanto, para tentar reduzir a chance de ocorrência da doença, o que é diferente, né, basicamente os hábitos de estilo de vida impactam muito nessa questão do risco. Então, ter uma vida mais ativa possível, evitar o sedentarismo, alimentar-se bem, evitar o tabagismo, restringir ou pelo menos reduzir a ingesta alcoólica, que hoje as mulheres, né, acabam tendo uma ingestão alcoólica muito maior do que décadas atrás. Então, esses aspectos são muito importantes. O controle do estresse dentro do possível, que eu sempre digo que é inevitável, né, o estresse hoje em dia, é impossível uma vida sem estresse. Então, esses aspectos são importantes. Mas fato que, Silvana, existe um viés, que é um viés muito significativo, que é dessa interpretação em relação aos exames de rotina, né? Os exames de rotina, como tu bem falastes, né? Eles fazem detecção precoce, eles não evitam a doença. E é muito comum a paciente chegar no consultório e me dizer: Sabrina, eu faço os meus exames todos os anos, como que agora pode ter aparecido? Né? Mas, na verdade, o exame ele está cumprindo o seu papel, que é o de detecção da doença, e
claro, quanto mais precoce, mais chance de cura e mais chance da gente submeter a paciente a tratamentos menos agressivos, sejam eles, né, do ponto de vista cirúrgico ou até mesmo sistêmico com uso de medicamentos. Com certeza. E com que idade, né? Com que idade as meninas precisam começar a fazer esses exames? E quais os exames? Perfeito. Não existe um consenso, nem no Brasil nem no mundo, em relação à idade de início de rastreamento, né? O que nós temos são entidades específicas que postulam diretrizes, né, orientações, então, em relação ao início do rastreio. E a minha grande referência é a Sociedade Brasileira de Mastologia, aonde a orientação é que para as mulheres, né, que têm um risco populacional geral, ou seja, que não sejam de alto risco para a doença, comecem os seus exames de rotina a partir dos 40 anos. Quais exames a serem realizados? Então, o exame de rotina básico para rastreamento, para detecção precoce do câncer de mama é a mamografia, segue sendo a mamografia. Talvez em alguns lugares do mundo até esses conceitos já estejam sendo revistos, mas no Brasil, a mamografia, não, no Brasil e na maior parte do mundo, segue sendo o exame mamográfico. Mas a gente sabe que a mamografia ela também não é capaz de detectar todos os casos, né, de câncer de mama e, sobretudo, em mamas densas, que são mamas que têm menos gordura e mais tecido fibroglandular, existe a necessidade da complementação com ultrassom ou com ecografia mamária, né, que é o mesmo exame no caso. Então, no caso, seria mamografia, ultrassom e ecografia. Exato, mamografia e ultrassom. Ultrassom e eco é o mesmo exame. Certo. E esses outros exames complementares, eles são usados quando? Tipo uma tomografia, uma ressonância? Bom, tomografia para as mamas, para avaliação da mama especificamente, a gente não tem hábito, a gente não tem por rotina usar. Hoje existe sim disponível um exame que nós chamamos de tomossíntese, né, que é um exame relativamente novo, na verdade ele já existe em algum tempo, mas em questão de custo-benefício ele acaba sendo pouco utilizado, que aí sim, né, ele acaba compilando técnicas da mamografia com os da tomografia para tentar melhorar a sensibilidade do exame, mas basicamente, né, os exames que nós temos com maior disponibilidade, mamografia e ultrassom. Então, a partir daí, a gente vai filtrar as pacientes que precisam de exames adicionais, como, por exemplo, a complementação com uma ressonância ou, eventualmente, até uma biópsia de mama. Uma biópsia. E como é que está o sistema de saúde pública, né, para atender essa alta demanda de pessoas que não têm convênio e que não têm condições de pagar consultas particulares, exames particulares? Teoricamente, Silvana, a gente tem um número de mamógrafos, né, os dados do SUS. A gente tem no Brasil, pelo SUS, em torno de 4.000 mamógrafos disponíveis, o que seria um número bastante interessante, só que, no entanto, muitas vezes esses aparelhos eles ficam concentrados em grandes cidades, em capitais, né, o que dificulta o acesso, às vezes, né, de pacientes que moram no interior, em cidades menores, e não só a disponibilidade dos aparelhos, mas também a disponibilidade dos profissionais capacitados, né, para operar os aparelhos e para dar seguimento ao tratamento das pacientes também. Porque eu acho que esse é um aspecto muito importante. Não apenas o diagnóstico, mas essas pacientes elas precisam ter a oportunidade de seguir, né, os próximos passos, especialmente em relação ao tratamento da doença. Ao tratamento, porque daí depois se precisa fazer uma radioterapia ou se precisa fazer uma quimioterapia, fazer o acompanhamento no momento certo, porque se perde esse time, também é um risco muito grande. E nem vamos tão longe, né, nessa análise assim do acesso ao que a gente precisa após um primeiro exame alterado. Muitas vezes a paciente tem dificuldade de acesso a uma biópsia mamária. Às vezes tem uma alteração na mamografia e no ultrassom e essa paciente tem uma dificuldade em ter a sua biópsia mamária realizada. Então esse primeiro ponto, que é um ponto tão básico, às vezes já pode dificultar, digamos assim, a perspectiva de cura e também de tratamento da doença. Muito bem. E quando nós olhamos os dados, né, da incidência, a gente vê que em alguns estados no Brasil a incidência é bem menor, tipo no Nordeste, no Norte. E eu pergunto, será que a incidência é menor porque não fazem o exame ou porque tem um ritmo de vida mais light, uma vida um pouco mais tranquila, uma qualidade de vida teoricamente melhor do que o Centro, que o Sudeste, que o Sul?
Existe alguma explicação para isso? Perfeito, essa eu acho que é uma colocação muito pertinente, Silvana. A gente sabe que a incidência média, existe uma incidência média no Brasil, mas ela é bastante variável de acordo com as regiões, como tu bem falastes. No norte ela é bem menor, no sudeste bem maior, né? Então para cada 100 mil habitantes no norte a gente estima 21 casos, no sudeste 81 casos, então essa diferença é bastante significativa. Sem sombra de dúvidas, eu acredito que a questão do acesso aos exames contribui, né? Porque dados do próprio Instituto Nacional do Câncer mostram, né, que infelizmente a realização dos exames de rotina está relacionado à questão da escolaridade, da renda e também da raça, né? Então, infelizmente, a gente tem diferenças bastante significativas. Temos dados de que 25% das mulheres em idade de rastreamento, segundo dados, né, do Ministério da Saúde, a idade de rastreamento do Ministério da Saúde, a referência é um pouquinho diferente, é entre 50 e 69 anos, mas segundo dados do INCA, nessa faixa etária, 25% das mulheres nunca fizeram uma mamografia. Então, esses dados impactam, mas, por outro lado, a gente sabe que o estilo de vida dos locais mais desenvolvidos também impactam no risco da doença, né? O estilo de vida, então, talvez da mulher com menos atividade física, com uma alimentação mais inadequada, com um estresse maior, né, com uma exposição a tempo de hormônio também maior, tudo isso provavelmente impacte no risco da doença. E essa questão de hormônio, para a gente concluir esse bate-papo maravilhoso, essa questão do hormônio, que também é uma outra discussão bem importante, que é a reposição hormonal e o consumo de pílulas anticoncepcionais, que daqui a pouco a pessoa consome uma vida toda, isso influencia, isso impacta no câncer de mama? Esse é um assunto interessantíssimo, assim, e muito controverso, né? Na verdade, em relação à terapia de reposição hormonal, existem diversos tipos de terapia de reposição hormonal, e quando ela é combinada com estrógeno e progesterona, que é um tipo específico de terapia de reposição hormonal, a gente sabe que sim, ela aumenta um pouco o risco de câncer de mama, só que, no entanto, esse aumento de risco não é tão significativo. Claro que o impacto ele vai ser, digamos assim, individual, dependendo do risco de cada paciente. No entanto, né, muitas vezes as pacientes têm muito medo da terapia de reposição hormonal, mas a gente acaba falando muito pouco da obesidade, né? A obesidade é um fator que aumenta muito mais o risco para câncer de mama do que a TRH, do que a terapia de reposição hormonal combinada, e pouco a gente trata deste assunto. Então, realmente sim, dependendo do tipo de reposição hormonal, pode haver um aumento do risco, mas existem vários outros fatores que devem ser abordados. Em relação à questão dos contraceptivos, né, dos anticoncepcionais hormonais, também vai depender do tipo de contraceptivo usado e o tempo utilizado. Geralmente, a gente sempre parte, né, do risco basal individual de cada paciente. Cada paciente tem um risco diferente para a doença. Ele pode ser maior ou menor em cada pessoa. E, sobretudo, esses agentes externos eles vão atuar nesse risco basal. Então, o tempo de uso, a dose de uso, né, a combinação de hormônio utilizada podem diferir no risco em relação ao câncer de mama. Então, tudo isso tem que ser observado. Mas, sobretudo, o contexto geral de vida da paciente tem que ser analisado, não apenas fatores individuais, né? O câncer de mama é uma doença heterogênea, é uma doença multifatorial e como eu disse, né, vários fatores implicam no risco e todos eles devem ser observados. Esse ponto eu acho que é interessante. Então, as pessoas que têm casos de câncer na família precisam ficar alertas, porque é uma doença que é hereditária. Esse é um aspecto interessantíssimo, Silvana, né? E é um dos vieses que eu também considero na avaliação do risco, porque o câncer de mama ele pode ser hereditário, né? Mas a maioria dos casos não é hereditário. A maioria dos casos são casos adquiridos ao longo da vida, né, por conta de alterações em genes, né, promovidas por essas questões de hábito e de estilo de vida. E por que eu ressalto isso? Justamente por essa questão de que muitas pacientes chegam para a gente dizendo assim: Sabrina, eu estou tranquila, eu não tenho casos na minha família. Mas a maioria das pacientes diagnosticadas não tem casos familiares. Né? Importante. Importantíssimo. É lógico que para aquelas pacientes que têm história
familiar, o alerta, ele acende, né? A gente precisa ficar mais atento em relação a isso e até considerar realmente um risco de transmissão hereditária de genes que podem conferir alto risco para a doença, mas não tendo, não significa que a gente se tranquilize em relação ao risco. Muito bem. E a questão do uso de prótese mamária, isso pode interferir ou não? É um aspecto bem interessante também em relação ao risco de câncer de mama, especificamente não, né? A gente não tem dados que sustentem essa associação com o aumento de risco para câncer de mama. Há cerca de 2 ou 3 anos, em 2019, houve casos relatados com relação específico a uma marca de implantes, né, de linfoma anaplásico de grandes células, que é um linfoma muito característico de pacientes que têm implantes e que ocorre especificamente na cápsula do implante, que é uma membrana que se forma em torno da prótese, separando dos demais tecidos do corpo. Mas, na verdade, também não é um motivo de alerta, né, não é um motivo de preocupação para as pacientes, porque a gente sabe que o número de casos relatado no mundo versus o número de pacientes que usam próteses é muito pequeno, então não há motivo para que as pacientes se angustiem em relação a isso. Isso é uma informação bem importante. Bem importante. Adorei essas informações, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Silvana. Espero que as pessoas tenham mais cuidado, façam seus exames precocemente e procurem melhorar o estilo de vida, que eu acho que esse é a fórmula que se pode dar, né, doutora? Sem dúvidas. Na verdade, já tem, eu acho que uns 2 anos que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem investido bastante nessa questão da mudança de estilo de vida em relação à efetiva prevenção da doença, né? E o lema, assim, da campanha é o quanto antes melhor, né? Quanto antes melhor. Então, quanto antes a gente promover hábitos saudáveis, melhor para todos. Muito obrigada. Eu agradeço.